Dando continuidade aqui ao nosso conteúdo sobre funções, hoje a gente vai resolver 4 questões juntos, né? E na próxima aula a gente vai resolver o desafio que eu vou propor nessa aula, tá? Então, seguindo aqui para a nossa lista de exercícios, no início aqui a gente tem a legenda, tá? Essa legenda aqui é só para ajudar a gente a entender o que é que a gente vai digitar, ou seja, o que seriam os inputs, né? As entradas ali do nosso sistema. E esse Ozinho aqui significa output, né, que é a saída do nosso sistema. Vindo aqui para a primeira questão do exercício, fala o seguinte, ó, faça uma função que receba 2 números e retorne a soma entre eles. Então isso aqui na aula anterior, né, se você acompanhou, você viu que a gente já fez essa função, tá? Caso você não tenha visto, você pode rever a aula, né, caso não lembre. Mas bem simples, tá? Então a gente tem a primeira entrada aqui, né, o primeiro input, que é um 15. E o segundo input é um 20, né? Então, e o output aqui seria a saída, né? O que é que o sistema devolve. Então, vai devolver aqui uma frase resultado, 2,35, né? Que é o resultado da soma entre 15 e 20, tá? Então, para resolver isso, vamos lá na nossa aplicação, criar uma nova classe para resolver esses exercícios. Então, voltando aqui para a nossa classe, né? Para o nosso projeto que a gente criou desde a primeira aula, a gente veio, né, fazendo vários exercícios, né? Aqui a gente teve nossa aula sobre funções e hoje a gente vai criar aqui mais uma classe, né, só para fazer esses exercícios, tá? Então eu vou vir aqui no pacote src, vou clicar aqui em new, né? Já vai direto, Java Class. E aqui a gente vai dar um nome para nossa classe que eu vou chamar de exercícios funções. E aqui eu vou dar só uma acelerada para a gente criar nossa classe principal, tá? Bom, então com a classe já criada, né, eu trouxe para cá a nossa questão, tá? Para ficar mais fácil aqui a gente lembrar o que é que tem que fazer, tá? A função pede, né? A função pede que a gente receba 2 números e retorne a soma entre eles. Então, se eu vou ter 2 entradas aqui e vai ser digitado, né? Então eu preciso criar o nosso scanner, né? Então vou criar aqui o nosso scanner, chamar ele de ler, recebe new scanner e vai ser do tipo system.in, né? O parâmetro que a gente vai passar aqui, tá? Então a gente já criou o nosso scanner. Então o primeiro passo é receber o primeiro valor da nossa soma, né? Então vou criar aqui uma variável do tipo inteiro, número 1, vai receber, né, a nossa função vai ler, né, a informação digitada, vai converter para o tipo inteiro e vai jogar dentro dessa variável, tá? Depois disso a gente vai criar aqui o número 2 da mesma forma, tá? Depois de criar nosso número 1 e número 2, a gente precisa agora criar a nossa função, né, que vai fazer o cálculo dessa soma e retornar, tá? Então, o primeiro passo aqui é a gente vir fora aqui dessa função main. A gente vai criar aqui, no caso, a nossa função que retorna um número também. Então, eu vou dizer que é o do tipo int, que ela vai retornar, tá? E o nome dessa função é soma. E a soma, ela vai receber 2 parâmetros, né? O número 1 e o número 2. Eu declarei aqui como N1 e N2, tá? Só para ficar mais fácil a gente entender aqui o conceito de função, mas aqui podia ser qualquer nome que você achasse mais interessante, né? A regra diz que a gente dê nomes que façam sentido para as variáveis, tá? Então, se quiser usar número 1, número 2, tá? Não tem problema. E agora, se você reparar, essa função está reclamando, né? Porque ela diz que está faltando aqui o retorno, né? A gente disse que o retorno era tipo int, então ele está esperando retornar um int. Se essa função fosse do tipo void, como a gente viu, né, que ela não tem nenhum retorno, ele não reclama, né? Então eu poderia chamar essa função aqui, não ia acontecer nada, né? Voltando aqui então para o tipo inteiro, então agora a gente precisa retornar a soma. Então nada mais é do que um return n1 mais n2, tá? Então aqui a gente já fez nossa função soma e falta agora a gente chamar ela na nossa classe principal, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável que é o resultado
ele vai receber o resultado que veio da soma. E agora a soma está esperando que eu passe dois argumentos, né? O N1 e o N2. O N1 vai ser o meu número 1 e o N2 vai ser o meu número 2, tá? E aí, né, com esse resultado em mãos, eu tenho que imprimir o resultado da seguinte maneira, né? Então vai ser uma frase resultado, dois pontos e o valor aqui que está guardado nessa variável. Então eu vou dar um system.out.println resultado, dois pontos, espaço, e vou concatenar, né, vou juntar o meu número, que foi o resultado ali que eu joguei dentro da variável resultado, vou concatenar aqui com esse texto, tá? Então vou colocar aqui resultado. Se eu executar aqui essa aplicação, eu vou poder agora digitar aqui o número 1, vou colocar exatamente como está na questão, tá? Vou colocar aqui 15 e o segundo número 20, e ele deu o resultado 35, né, que era o esperado. Então a gente já resolveu a primeira questão. Bom, voltando agora para a segunda questão, fala o seguinte, ó, faça uma função que receba dois números, né, tá igual a primeira, né, recebe também dois números, e retorne o maior entre eles. Então, como assim, Alan? Exemplo, né? Primeiro digito o número 10, depois o número 21. Qual é o maior entre eles? O resultado é que 21 é maior. Então, relembrando as aulas anteriores, nesse cenário onde eu faço comparações, né, remete o uso de condicionais, né? Dado que o número 1 tem que ser maior que o número 2, né? O número 2 tem que ser maior que o número 1. Então, quando a questão pede, né, esse ponto de comparação, eu já sei que vai ter condicionais. Então, voltando aqui para o código, eu troquei, tá, aqui a nossa questão aqui de objetivo, né? No caso aqui já colei aqui a questão 2. E aí, para a gente manter, né, tudo aqui dentro da mesma classe, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai só adaptar, né, aqui a nossa aplicação, tá? Para que a gente não precise estar criando várias classes. Então, como eu sei que vai receber dois números, eu posso manter, tá, essa mesma declaração inicial aqui. Só que para retornar o maior entre eles, eu vou precisar criar uma nova função, né, que a função vai dizer quem é o maior. Então, seguindo essa mesma linha de raciocínio da soma, onde a gente recebe dois números, eu vou criar aqui uma nova função. E aí o resultado é dizer quem é o maior, né? Só que eu tenho que retornar quem é o maior, né? Como eu tenho que retornar quem é o maior, o tipo dele aqui está sendo inteiro, né? Então eu vou devolver também que o maior vai voltar como um inteiro. Eu vou chamar de maior e vou receber o número 1 e o número 2, tá? Então agora eu tenho uma mesma declaração, né, da mesma forma, né, soma, recebe dois parâmetros e retorna o resultado. E o maior também recebe dois parâmetros, só que o resultado agora vai entrar uma condicional, tá? Como é que a gente faz para saber quem é o maior entre um número e outro, né? Bem simples, né? A gente vai usar o if. Então, a gente aqui vai colocar a nossa condição, né? Para ser verdade, né? Então, se o número 1 for maior que o número 2, então eu posso dizer que o maior é o número 1, certo? Poderia retornar assim, né? Só para ficar mais claro, tá? Se não, o que a gente aprendeu que é o else, o maior é o número 2, certo? Até aí tudo bem, né? Se o número 1 é maior que o número 2, o número 1 é o maior. Se não, o número 2. Só que aí tem outra condição que a gente não está pensando aqui, né? Que é de ser maior ou igual, né? Então a gente pode primeiro ver, né, se eles são iguais. Então a primeira condição aqui eu vou chamar de se N1 é igual a N2. Só para recapitular, né? Na programação a gente usa dois iguais para referenciar a igualdade, né? Quando a gente utiliza apenas um igual, significa que a da esquerda recebe o valor da direita, tá? Então, só para não criar confusão, né? Então, nesse primeiro cenário aqui, eles são iguais, tá?
Então, quando os cenários forem iguais, eu sei que a questão não está pedindo isso, mas só para ficar claro para vocês, a gente vai devolver que são iguais, tá? Vou deixar assim para devolver logo de cara. Mas como ela pede que retorne um inteiro, então a gente vai dar um return N1, tanto faz, né? N1 e N2 vai ser o mesmo valor, tá? Só que além disso a gente vai colocar que são iguais. E aí voltando aqui para a continuação do nosso cenário, então se N1 for igual a N2, são iguais e eu retorno N1, se não, se N1 for maior, aí eu posso retornar aqui diretamente o N1, tá? Se não, eu retorno o N2. Então agora eu consegui, né, englobar aqui todos os casos possíveis. E aí eu também poderia fazer o seguinte, ó. Se para mim fosse independente, né, se eu não quisesse saber quando é que são iguais, que é justamente o que a questão nem pede isso, né? Mas eu poderia usar a seguinte expressão, né, maior ou igual. Então, quando eu uso maior que e um igual aqui, significa maior ou igual. Então, se N1 for maior ou igual a N2, retorna N1, né? Se não, N2 também ia dar o mesmo resultado. A diferença é que nesse cenário aqui eu consigo ver quando realmente eles são iguais para dar uma mensagem personalizada, né? Então vai depender de cada um. Eu vou deixar assim só a nível de conhecimento. E agora a gente vai adaptar aqui o nosso código para receber o resultado, tá? Então eu vou apagar esse outro aqui. A gente também vai precisar criar uma variável do tipo resultado, porque ela vai receber o resultado de quem é o maior. E aqui eu vou chamar a função maior. E vou passar como parâmetro o número 1 e o número 2. Então, beleza. Agora, né, eu já tirei a responsabilidade aqui da classe principal. E essa função é que vai me dizer, né, quem é o número maior. Com esse número em mãos, eu agora tenho só que mostrar essa informação, né? Então, vou dar aqui um print. E tem que ser nesse estilo aqui, ó, resultado tal, né, é maior. Então eu vou separar aqui, ó. E aqui eu vou ter que colocar a nossa variável. Só que lembra que eu preciso concatenar um texto com a variável, né? E depois eu ainda tenho outro texto, então eu tenho que fazer essa concatenação, né? E para isso a gente usa o operador mais aqui, que ele vai concatenar pra gente. Então o resultado, dois pontos, espaço. Aí eu vou colocar a variável resultado. E depois disso eu ainda vou adicionar mais um texto, né? Então eu coloco esse mais aqui para concatenar com esse finalzinho aqui de é maior, tá? Então vou executar aqui a aplicação novamente. Vou colocar aqui os mesmos valores que está como exemplo aqui, né? Primeiro o 10, depois o 21. Resultado 21 é maior. Vou executar novamente com dois valores iguais. Vou botar aqui 16 e 16. Ó, então ele diz, né, são iguais, resultado 16 é maior. Vou fazer aqui de novo. Colocar primeiro um valor mais alto, depois um mais baixo. E sempre ele vai dizer qual é o maior, tá? Então, beleza, fizemos a segunda questão agora. Então, vindo aqui para a questão 3, né, faça uma função que receba um número e retorne o quadrado desse número, né? Ou seja, eu dou como entrada o número 5 e ele retorna o resultado, né? 5 vezes 5 igual a 25. Se fosse 6 vezes 6 igual a 36, né? Então, sempre você vai retornar o valor de entrada vezes ele mesmo, tá? Então, como é que ficaria isso? Eu vou copiar aqui essa questão para lá, né? E vou dar uma agilizada aqui para vocês. Bom, então aqui já copiei aqui a nossa questão, tá? E ela segue o mesmo conceito de sempre receber um número, né, e retornar alguma coisa. A diferença é que agora a gente só recebe um valor, tá, como parâmetro. Como a gente recebe só um valor como parâmetro, então a gente pode criar aqui nossa função estática, né? E aí o que é que ela retorna, né? Ela retorna um número também. Então eu recebo um número, retorna um número, tá? Então ela é do tipo inteiro também. E eu vou chamar ela de quadrado.
E como eu só recebo um número como parâmetro, vou criar aqui nosso parâmetro N1. E aqui agora a gente vai retornar esse valor multiplicado por ele mesmo, né? Então, bem simples também essa questão, né? Então, vou retornar N1 vezes N1, tá? E agora, para adaptar aqui a nossa aplicação, a gente não vai mais precisar aqui do número 2. Então, vou remover ele. A gente só precisa ler um valor, né? E aqui eu vou chamar a nossa função quadrado. E vou passar apenas o número 1 como parâmetro. Então, agora eu tenho aqui a nossa variável número 1, que vai ser o que a gente vai ter como entrada. Guardo o resultado do quadrado desse número aqui em resultado. E agora eu vou mostrar apenas o resultado, tá? Então, fica resultado, 2 pontos, espaço e o resultado. Então, essa parte aqui eu vou arrancar também, tá? E agora eu vou executar a nossa função. Então, aqui eu vou digitar o número 5 e ele deve me retornar resultado 2 pontos, 25. Então, correto. Questão mais fácil, né, ainda do que a outra anterior. E assim a gente finaliza a terceira questão, tá? E aí, vindo aqui para a nossa última questão, diz o seguinte. Faça uma função que calcule o IMC, né? O IMC é calculado por meio da divisão do peso do indivíduo pela estatura, em metros ao quadrado. De forma simplificada, temos peso dividido pela altura vezes a altura. Então, você recebe aqui como entrada, né, o peso, tá? E a altura. Repare que a altura aqui nesse caso está com um ponto, né, aqui, então vai ser fracionado, tá? E o resultado também está com um ponto aqui, ó, se você reparar. Então, quer dizer que é fracionado também, que é o resultado do IMC, né? Vou copiar essa questão para lá agora. Bom, pessoal, então já colei aqui a nossa questão. E o que a gente precisa reparar é na fórmula de resolver isso, tá? Então, é peso dividido pela altura ao quadrado, né? Ou seja, a altura vezes a altura. Então, o que é legal aqui, né? A gente tem uma função que já calcula o quadrado, tá? Que essa função a gente acabou de fazer, que foi da questão 3. Então, a gente vai poder reaproveitar essa função em outra função, né? Então, vamos copiar aqui só essa parte, que é o que nos interessa, aqui para o final, tá? Eu vou colar aqui, dei um Ctrl barra para fazer esse comentário, tá? E vou criar nossa função que calcula o IMC, tá? Como a gente reparou, como ele devolve um número fracionado, eu vou criar aqui a função do tipo double, tá? E qual é o nome aqui que a gente vai dar? Pode ser IMC mesmo, né? Então, o IMC ele recebe dois valores, né? Eu vou criar aqui o primeiro valor do tipo double também, tá? Que vai ser o peso. A pessoa pode pesar 72,500 gramas, né? E o double altura, tá? E o cálculo é o peso dividido pela altura vezes a altura, né? Então, eu posso dar um return aqui de peso dividido pela altura vezes a altura. Mas o legal é que a gente pode, né, reaproveitar ali a função do quadrado, né? Então, eu consigo fazer isso, por exemplo, tá? Só que aí tem um porém, né? A função quadrada, ela espera um número inteiro, né? E aqui a gente está passando um tipo double. Então, para fazer isso, a gente vai converter nossa função para double também, tá? E vai retornar um tipo double. Aí ela vai funcionar agora, tá? Então, eu consegui fazer o que, ó? Pegar o peso e dividir pela função do quadrado, né? Então, esse resultado aqui, ele vai devolver a altura vezes a altura, né? Eu passei aqui o parâmetro altura, ele vai representar por N1, vai pegar a altura vezes a altura, vai devolver aqui. E depois o peso vai ser dividido pelo resultado do quadrado, tá? Então é isso, bem simples também. E agora a gente vai só adequar aqui, tá? Diferente das outras questões que eram inteiros,
A gente agora vai ter uma questão que é do tipo double. Primeiro a gente vai receber o peso. Aí aqui a gente vai só adequar para o next double. E depois a gente vai criar uma variável aqui, altura, tá? Vamos fazer aqui o next double também. E o resultado, que no caso aqui seria o IMC, a gente vai chamar aqui a função IMC, passando o peso e passando a altura, tá? E aí ele vai retornar da seguinte maneira, ó, IMC, dois pontos e o valor, tá? Então vou colocar aqui IMC, dois pontos e o resultado, tá? Então vamos fazer o teste aqui para ver se está tudo ok. No exemplo, ele dá um cenário onde a pessoa tem 70 quilos e tem ali a estatura de 1,75, tá? Então vamos passar aqui exatamente o mesmo, 1,75. E ele deu ali o resultado, né, do IMC de 22,85 e algumas outras casas decimais, tá? Então é isso, a gente resolveu nossas 4 questões. E agora chega o nosso desafio, tá? Então vai ficar aí para você fazer esse desafio. Na próxima aula eu vou resolver esse desafio também, tá? Caso você não consiga, você vai conseguir acompanhar, né, toda a resolução dele, como é que a gente pensou, tá? Mas basicamente é fazer uma função que, baseado no IMC calculado, né, que a gente calculou aqui na questão 4, ele classifique seguindo os seguintes critérios aqui, né? Então, se ficou no valor de 22,85, então ele ficou aqui nesse cenário aqui de peso normal, tá? Que fica entre 18,6 e 24,9. Então, repare que aqui agora a gente está usando a condicional também, né? Então, se ficar abaixo de 18,5, resultado, magreza. Se ficou entre 18,6 e 24,9, né, peso normal. Acima disso, sobrepeso. Aí tem outros graus, né? Tem outros graus aqui também de obesidade. E aí o desafio é retornar o IMC e a classificação dele também, tá? Então na próxima aula a gente vai resolver esse desafio. Caso você queira, né, já ir resolvendo esse desafio, eu lhe aconselho, né, eu lhe desafio a fazer isso mesmo. E aí, caso tenha dúvida, manda aqui nos comentários também, que na próxima aula a gente vai tentar tirar essas dúvidas, tá?